Aqui. Aí. Bom dia, sejam bem-vindas ao nosso 5º dia dessa sexta-feira da nossa busca nessa jornada de transformação do florescer. Estou muito feliz por estar aqui, por ter vencido já, 5 dias. Glória a Deus. Eu sei que não é fácil, assim como não é fácil pra mim, não é fácil pra você, e assim a gente vai indo. Mas Deus vai nos dando graça. Hoje eu estou, gente, sozinha. Meu marido foi na academia, então assim, oremos para que a minha filha não desperte em nenhum momento ou não me chame. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vou orar então pra gente iniciar e a gente poder entrar no nosso conteúdo. Pai, obrigada por esse dia. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque mais uma manhã nós pudemos acordar. Estamos aqui nos colocando de pé para ouvir a tua palavra, para ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós. Queremos muito mais do que ouvir, mas queremos ser realmente terra boa para essa palavra, para essa semente que será lançada, frutificar essa palavra, nos tornar de fato aquilo que o Senhor diz que nós podemos ser, podemos nos tornar. Nós queremos ser essa mulher, queremos nos tornar cada dia mais parecidas contigo, Pai. E em nossas vidas refletir de fato o teu amor, quem tu és, a tua essência. Esteja conosco nesse momento, nessa live, trabalha nos corações, nas mentes, que não seja a minha palavra, mas que seja o Senhor, que não seja eu, mas o Senhor de fato falando aquilo que elas precisam ouvir, que eu preciso também ouvir, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, eu creio que a tua palavra é poderosa para trazer mudança e transformação. E é isso que nós te pedimos e buscamos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. 5º dia. Chegamos então no verso 19 de Provérbios 31. Então, só para fazer um resumo, quem chegou agora, nós estamos estudando Provérbios 31. Do verso 10 ao verso 31, nós vamos estudar. Então, já estamos no 5º dia, já passamos pelo verso 10, pelo verso 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e hoje vamos falar do verso 19, Provérbios 31, 19. É um verso curto, mas tem algo poderoso para nos ensinar. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Vou falar de novo. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Fuso e roca eram instrumentos para fiação e torção de fios, o que era muito comum, possivelmente, na vida das mulheres daquele contexto. E eu sempre falo para vocês, a Bíblia, ela é totalmente inspirada por Deus. Do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse, tudo que está escrito ali, registrado ali, tem um propósito de ensino, de exortação, de conforto, enfim, tem um propósito. Nada está ali à toa. Então, se o autor descreveu para nós que essa mulher, ela, nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roca, ele queria mostrar para nós. Desculpa, gente, a noite aqui foi uma criança, literalmente com a criança. Ele queria mostrar para nós que existia uma habilidade especial. Eu sei que você e eu já fizemos muitas coisas ao mesmo tempo, né? Inclusive, se você já teve filho, quando a gente tem um bebê pequeno, a gente troca a criança, segura uma mão, com a outra você procura uma coisa, você dá um banho, você pega a toalha, você às vezes tá com a criança no colo, lava uma louça. A mulher tem a capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu não sei se conseguimos ainda chegar num número de coisas, mas mais de uma com certeza, né? E a gente não se perde em nenhuma, é muito engraçado, né? Você pode estar falando no telefone com alguém
fazendo uma outra coisa e você sabe exatamente o que essa pessoa falou, sabe exatamente o que você tá fazendo, é mágico quase. Então, esse versículo, ele tá ali para registrar isso pra gente. Essa mulher tinha habilidade de segurar o fuso e a roca, tudo ao mesmo tempo. Com as próprias mãos e os dedos, ela manuseava duas coisas ao mesmo tempo. E, de uma certa forma, isso é muito natural para nós, muito comum, mas a gente precisa se lembrar. Baseado até no que nós falamos um pouco ontem, né? Que as sobrecargas mentais, as exaustões que nós enfrentamos, enfim, elas se dão porque nós, muitas vezes, assumimos papéis, funções acima do que deveríamos ou acima do que precisávamos, né? Não só o dever é não precisar, você não deve e não precisa fazer tanta coisa assim, mas você pode, deve e precisa fazer bem feito aquilo que o Senhor confiou para você. Então, nós vimos tantas características dessa mulher, né, a respeito dela na sua casa, a respeito de como ela é vista pelo marido, né? O marido tem plena confiança nela, enfim. Tantas coisas já foram declaradas e afirmadas sobre essa mulher, sobre mim e sobre você, que seremos e somos essa mulher em nome de Jesus. E por que um versículo falando dessa habilidade manual? Né? O porquê de um versículo que fala somente dessa habilidade manual? Porque existe uma chave nisso. A nossa habilidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, ela vem do Senhor. Ela flui muito melhor quando nós estamos conectadas à fonte eterna de vida, de energia, de criatividade, de habilidade, enfim. O Senhor é aquele que é a fonte de tudo isso. Nós só podemos, de fato, fluir em habilidades e fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo sem nos adoecer quando nós estamos conectadas com o Senhor. Ele tem para nós uma medida exata. Nós falamos isso, né, sobre estabelecer limites. Nada do que Deus tem para nós é pesado demais, é excessivo demais. Tudo tem uma medida exata. Eu até compartilhei ontem no grupo do WhatsApp uma frase, né, que Deus não permite nada na nossa vida que não esteja no controle dele, até mesmo as tempestades. Então, quando os discípulos estavam lá no barco com Jesus, e Jesus estava dormindo e a tempestade começou, e eles falaram: Meu, a gente vai morrer, né? Você não tá preocupado? E aí eu penso que eu imagino que Jesus deve ter sentado assim e falado: Meu Deus, meu Pai, vocês estão preocupados? Eu tô aqui. Por que vocês estão preocupados? Eu sei que a tempestade está acontecendo. O meu pai permitiu a tempestade. Tá tudo bem. Mar, aquieta, que estão com medinho. E aí o mar aquietou. Quantas vezes eu e você estamos ali na nossa agitação de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e aí começa a dar um pânico, né? E a gente sabe que existe a síndrome do pânico, que é uma doença que é resultado de um desequilíbrio químico do corpo. E aí começa a dar aquele pânico na gente do, meu Deus, eu vou surtar, eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E aí o Senhor tá falando, calma. Se as coisas que você está fazendo foi permissão de Deus, foi instrução de Deus para sua vida, vai dar tudo certo. Não se desespere. Sem pânico. Agora, se você tá sentindo essa angústia, esse aperto de estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, de estar usando a sua habilidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo de uma forma não saudável, excessiva, respira e analisa o que você pode cortar, o que você pode eliminar para que você continue sendo habilidosa. Porque olha como é triste. A maioria das pessoas que sofrem de um burnout ou outras questões mentais, né, que são causadas pelo excesso de trabalho, e quando eu digo trabalho, não é só o trabalho, é tudo, né? Talvez é o trabalho que era difícil, juntou com uma questão emocional da casa, da rotina, enfim, todo um contexto. E aí a pessoa entra num burnout e ela precisa simplesmente parar tudo.
A maioria das pessoas que têm um burnout eram excelentes profissionais. São excelentes profissionais. Faziam as suas funções, exerciam as suas funções com maestria. Era aquela pessoa que todo mundo falava, fulana, cara, igual a ela ninguém faz. Ela é muito boa. Que bom, mas olha que triste. Ela não soube limitar até mesmo a habilidade que ela tinha. E aí ela teve que parar tudo. Essa mulher manuseava o fuso e a roca. Ela tinha muitas outras funções. Ela tinha muitas outras versões dela mesma, né? Mas ela manuseava o fuso e a roca. E só. Não tá falando que ela manuseava o fuso e a roca e ela também terminava de torcer o fio, tingir o fio. Não. Ela manuseava o fuso e a roca. Duas coisas ao mesmo tempo, uma habilidade, mas tudo no mesmo contexto. Tudo na mesma atmosfera, vamos dizer assim, né? Ali da costura, da torção. Eu preciso ter a prudência, você precisa ter a prudência de saber o que a gente vai dizer sim e o que a gente vai dizer não. Aonde nós vamos colocar a nossa energia e aonde nós não vamos colocar a nossa energia. Eu sei que tem coisas, gente, que são inegociáveis. Não tem como falar não. Tem coisas que a vida exige de nós e pronto, acabou. Mas tem coisas que a gente pode sim filtrar. Dar uma analisada e pensar, será mesmo? Será que eu preciso de tudo isso? Será que eu posso dar uma segurada? Puxar o freio? Dar uma filtrada? O Senhor, Ele depositou em nós uma habilidade diferenciada. Ele depositou. Não é, eu sou incrível. Não. Eu não sou incrível. O Senhor me confiou, depositou em mim uma habilidade. E depositou em você também uma habilidade. E qual é a chave de tudo? A minha e a sua. Eu e você, ainda que sejamos habilidosas, somos diferentes. Porque eu não quero que você pense que a mulher de Provérbios 31 ou a mulher virtuosa é um padrão de mulher em que nós todas seremos iguais. Não seremos iguais. Nunca seremos. E nem devemos, porque o que traz a harmonia são as nossas diferenças. O que faz as coisas fluírem bem é eu ter uma habilidade e você ter outra, mas ambas temos habilidades. Ambas reconhecem o valor que carregam. Ambas estão conectadas à fonte eterna de vida, de energia, de habilidade, de criatividade. Mas entendendo e sendo contente e sendo satisfeita naquilo que o Senhor nos chamou. Eu não quero ser, eu vou falar o nome que tá vendo aqui pra mim, o que a Thalita é. Porque o que a Thalita é, ela é. Eu posso admirar a Thalita. Eu posso achar excelente tudo que a Thalita faz, mas eu não posso querer ser a Thalita. Eu não posso querer ter a habilidade da Thalita. Porque essa habilidade foi a que Deus confiou pra ela. Eu preciso olhar pra minha habilidade. Descobrir a minha habilidade, valorizar a minha habilidade. Que o Senhor confiou em mim, depositou em mim e fluir nela. Quando eu e você entendemos isso, até o nosso relacionamento com outras mulheres melhora. Para um pouco essa história de comparação, sabe? Porque fulana faz isso, fulana faz aquilo. Calma! Fulana, você é você. Aprenda a discernir também as estações. Eu já tive estações e tempos na minha vida que eu fazia algumas coisas que hoje eu não faço mais. E tudo bem, porque é outra estação. Talvez você esteja aí numa transição de estação e esteja sofrendo por isso, né? Nossa, eu fazia tanta coisa, agora eu tenho que, né? Calma, respira. Para as mamães que estão aí no puerpério, a gente se vê tão desacelerada, né? Eu lembro que para mim, quando a Manu nasceu, apesar de eu ter sido uma mãe ativa no puerpério, não se chegava nem aos pés do quão ativa eu era antes. E tava um aperto assim, eu falava, meu Deus, minha vida tá tão devagar. Meus dias estão tão lentos, a hora não passa. E normalmente a minha hora passava tão rápido. E aí eu comecei a entender, né? Tive a consciência, graças a Deus, de que aquilo era uma estação, de que ia passar rápido e eu tinha que aproveitar.
utilizar a habilidade de trocar fralda, dar banho, pegar toalha, dar TT e fazer tudo ao mesmo tempo para aquela estação. Hoje eu uso a minha habilidade em outras áreas. E assim eu vou fluindo nas estações que o Senhor me coloca. E você também vai fluir nas habilidades que o Senhor te entregou, dentro das estações que você está vivendo. Olha só, 1 Coríntios 12, nós vamos ver Paulo falar sobre os dons, né? Os dons que compõem ali o corpo de Cristo. Mas ele fala ali no verso 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, mais uma vez, a minha habilidade, a sua habilidade, a manifestação do Espírito que flui em mim e que flui na sua vida é visando o bem comum. Quando eu e você fluímos na nossa habilidade, naquilo que o Senhor entregou, o nosso ao redor, né, o nosso ambiente, ele fica melhor quando nós reconhecemos isso. E o Senhor me fez lembrar da história, né, que está lá em Juízes 4. Se você é boa de memória, você vai lembrar de quem eu estou falando. Juízes é uma estação em que o povo de Israel viveu, em que não se havia rei, não se havia príncipe. A nação de Israel era governada por juízes. E em determinadas estações era se levantado um juiz, o povo de Israel passava por um juízo, uma batalha, vencia, voltava o coração para o Senhor. Por alguma razão, se distanciava do Senhor, e aí o Senhor levantava outro juiz e tal. E aí, Juízes 4, o Senhor levantou uma juíza, até então a única que a Bíblia registra para nós, não existe outra, que foi Débora. Débora foi a única juíza que, além de juíza, ela também era profetisa na nação de Israel. E ela teve um papel muito importante. Eu não vou ler tudo com você, porque o nosso tempo é curto, mas eu vou te convidar a fazer essa leitura depois de Juízes 4. Mas eu quero só te mostrar que esse episódio, ele vai mostrar para nós que Débora, ali, a juíza, que governava Israel, que dava ali direção para aquela nação, ela teve uma revelação do Senhor, em que ela disse para o comandante do exército de Israel que ele tinha que descer para a guerra em determinado lugar, que o Senhor ia dar a vitória para eles. E o cara, né, o comandante Barak, ele fica meio receoso assim, ele fala, não, peraí, é muito perigoso isso aí. Você é a juíza, você é a profetisa. Ok, eu acredito, mas eu só vou se você for junto. Se você não for, eu não vou. Então, um homem pedindo para uma mulher a presença dela na guerra, para ele ter certeza de que ele vai ganhar a guerra. Porque o Senhor falava com ela, então eles confiavam no que o Senhor falava. E olha só aqui, ó. Barak disse a ela, verso 8, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Pulando pro verso 11. Não, desculpa, continuando no verso 9. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, ou seja, por esse seu posicionamento, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera, que era o comandante do outro exército, do exército inimigo, nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Barak. Enfim, até aqui, o que a gente pode achar? Quem vai matar o cara vai ser Débora, né? Vai ser Débora. Deus vai entregar a honra na mão de uma mulher. Mas Débora sabia que não era ela. Aqui a Bíblia está mostrando para nós essa afirmação. E pelo nível de intimidade e acesso que Débora já tinha ao pai, ela sabia que não ia ser ela. Mas ela fluiu naquilo que o Senhor entregou para ela, de ser líder, de ser profeta, de trazer revelação e de trazer instrução, porque foi ela que instruiu o exército a respeito do que eles tinham que fazer. Ela foi a porta-voz de Deus para comunicar o direcionamento de Deus para aquele povo, para aquela nação de Israel. Fluiu o seu propósito. Só que agora eles precisavam vencer, de fato, a guerra, destruir Sísera, matar Sísera. E como eu disse, não foi nas mãos de Débora que ele foi entregue, mas na mão de uma outra mulher, que também fluiu na sua habilidade, que também fluiu no papel, no dom, no exercício, no ofício de ser aquilo que o Senhor chamou ela para ser. Jael
era uma dona de casa. Possivelmente uma mulher que não tinha uma função de liderança, que não tinha uma função de destaque, que não estava em evidência como Débora, mas que tinha uma função extremamente necessária. Ela cuidava da sua casa e montava tendas. Como ela era do povo inimigo, ela possivelmente vivia mudando, né? Eles eram possivelmente nômades, cada hora estavam morando em um lugar. Então isso exigia que se montasse tendas o tempo todo. E essa mulher desenvolveu uma habilidade com estaca e martelo muito boa, né? De tenda. Essa mulher foi a mulher que de fato matou Císera. Como eu disse, não vou contar a história toda, mas lá no verso 21 você vai ver. Então Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e com um martelo aproximou-se em silêncio, enquanto ele, que era Císera, exausto, dormia em um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Essa vitória do povo de Israel só foi possível porque duas mulheres com habilidades diferentes, com funções diferentes, com papéis diferentes, fluíram no que elas tinham que fluir. Fluíram exatamente no lugar, na posição que Deus chamou elas. Você só vai ser relevante para a vitória de um povo. Você só vai ser relevante para a história da sua família. Você só vai ser relevante para a história da sua nação, da sua igreja, do seu contexto, quando você fluir na habilidade que Deus entregou para você e parar de querer fluir na habilidade do outro. Segura o fuso, pega a roca com os dedos, seja habilidosa, mas respeite a habilidade que o Senhor entregou para você. Não fuja disso. Não queira ser o que o outro é. Eu sempre brinco. Eu não canto. O Senhor não me chamou para cantar. O Senhor não me chamou para ministrar louvor. O Senhor me chamou para outras coisas. Então eu não vou gastar meu tempo, minha energia, minha força querendo cantar. Porque eu acho bonito, acho lindo, mas não é para mim. Eu poderia me esforçar em aprender? Talvez. Mas para quê? Se eu posso fluir exatamente naquilo que Deus me chamou para fluir. É muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais leve fluir naquilo que o Senhor nos chamou. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, tenha sido revelação na sua vida, para que eu e você, seja eu Débora, seja eu Jael, seja você Débora, seja você Jael, mas que nós duas possamos, todas nós no caso, né, fluir naquilo que o Senhor nos chamou. E aí toda a nossa sociedade, nosso ambiente será impactado por isso. Vou orar para a gente finalizar e abençoar o seu dia. Senhor, obrigada por mais essa live, por esse conteúdo, por essa palavra, porque a tua palavra ela é tão poderosa que até mesmo um único versículo, de poucas palavras, de uma única linha, é capaz de penetrar na nossa alma, no nosso espírito, dividir e nos fazer discernir aquilo que é necessário. Nós não queremos mais, Pai, gastar a nossa energia querendo fluir na habilidade do outro, nos desgastando, querendo exercer uma habilidade que o Senhor não nos chamou para exercer, mas queremos ser exatamente a mulher que o Senhor nos chamou para ser. Fluir exatamente naquilo que o Senhor nos chamou para fluir. É o que eu te peço, Pai. Esteja conosco ao longo desse dia. Nos dê a oportunidade de fluir naquilo que o Senhor tem para nós. Nos dê momentos em que a nossa vida seja ali a luz do Senhor naquela situação, para que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo, de acordo com as habilidades que o Senhor entregou para cada uma de nós. E nós estamos exercendo esse papel com excelência. Em nome de Jesus, abençoe o nosso dia, esteja conosco, é o que eu te peço. Amém. Amém? Que o Senhor abençoe seu dia e seja um dia abençoado, uma sexta-feira, né? Um sextou aí, abençoado para você, em nome de Jesus. Até amanhã.